Graças a Deus, irmãos. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus, capítulo 6, fazer a leitura que já tem se tornado costume entre nós. Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 15. Vamos fazer essa leitura de maneira alternada. Eu vou ler os versículos ímpares, os irmãos ler os versículos pares, e assim a gente faz até o final do texto. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e agora e para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes as ofensas, aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Vamos até aqui, vou fazer uma oração, os irmãos me acompanham. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia, te agradecemos por esse estudo que o Senhor nos traz e pedimos, Pai, que apesar das minhas limitações, o Senhor me conduza para falar as verdades do teu Evangelho e também aqueles que estão me ouvindo, Pai, que eles possam também abrir seus corações e serem transformados em detrimento da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, então hoje, dando continuidade aos nossos estudos, no Pai Nosso, a gente vai para o estudo 6, falando sobre a quinta petição. É o 6 sobre a quinta, porque teve um estudo introdutório dado pelo nosso irmão Carlos Eduardo. E o tema do nosso estudo vai ser a quinta petição: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. No outro estudo que eu fiz, eu tinha abreviado a petição, aí eu me arrependi, botei a petição toda aí. Apesar da estética, muito legal, mas o pedido como um todo é isso aí: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E aí hoje, como é que a gente vai dividir esse estudo? Vai dividir em 3 partes, como de costume, sendo a primeira, a gente vai falar sobre como essa petição faz com que nós reconheçamos a nossa pecaminosidade. Então esse é o primeiro ponto, mais fundamental deles. A parte 2 é que essa petição ela também nos faz reconhecer que somente Deus pode nos perdoar as nossas faltas. E por fim, a parte 3, nós temos o dever de perdoarmos uns aos outros, a exemplo do que Cristo fez conosco. Irmãos, eu não trouxe uma sessão específica para aplicações, porque eu vou tentar fazer ao longo do estudo. Mas também, se os irmãos quiserem contribuir com alguma coisa, fiquem à vontade. O estudo não é um sermão, não é um estudo aqui. Então, os irmãos estão com a palavra também. Então, para começar, como de costume também, eu trouxe a definição da quinta petição, trazida pelo Catecismo Maior de Westminster, que dividia essa sessão do Catecismo em 3 partes. Sendo que a primeira delas fala o seguinte: olha, o que é que pedimos na quinta petição? E a resposta é: na quinta petição, que é perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, confessando que somos culpados do pecado original e atual, e por isso devedores à justiça de Deus, que nem nós, nem outra criatura alguma pode dar a mínima satisfação para essa dívida. Então essa é a primeira coisa que a gente reconhece objetivamente nessa quinta petição, que nós somos pecadores. Agora, irmãos, acho que não ficou tão enfatizado aqui o texto, nessa fonte é muito legal não, mas eu coloquei em negrito essa parte aqui, ó. Nós confessamos que somos culpados do pecado original e atual. Por que isso é importante, irmãos? Porque, por incrível que pareça, graças a Deus isso não é o caso da nossa congregação, mas por incrível que pareça, existem heresias que afirmam que o crente ele pode atingir o estado de perfeição ainda nessa vida. Quando eu morava lá em Campina Grande, existia a igreja chamada Igreja dos Perfeitos, né? Infelizmente saiu uma presbiteriana. Tudo que é desgraça sai da presbiteriana, nunca vi. Mas tinha uma igreja chamada Igreja dos Perfeitos, porque eles acreditavam que eles chegavam a um ponto de santificação total nessa vida. Eles acreditavam que em determinado momento, em determinada maturidade que você atingia, você não pecava mais, a não ser que você pecasse deliberadamente. Mas não aqueles pecados que vêm da nossa própria natureza, que a gente muitas vezes nem percebe, são pecados ocultos muitas vezes. Eles acreditavam que não. Eles são perfeitos, né? Engraçado que ia para um jogo do Campinense, ficava xingando, enfim, fazia tudo que era desgraça, mas não pecava. Isso faz parte da teologia também, né? De John Wesley. John Wesley acreditava. Sim, é verdade. Perfeccionismo, John Wesley. Verdade. Dizem que antes dele morrer ele repensou isso, porque ele viu uma pessoa que ele conhecia
que era um exemplo de piedade para ele, que inclusive ele achava que tinha alcançado esse estado de perfeição, mas por ver esse homem cair, ele questionou essa doutrina. Né? Muito bem lembrado, né? John Wesley, ele é um cristão autêntico, ele tem contribuições muito importantes para a nossa teologia, só que ele tinha esse erro também, ele ele acreditava, né, que o cristão ele podia chegar a um estado de perfeição. Claro que na cabeça de John Wesley isso levava muitos anos, né? Muitas vezes você nem conseguia, mas ele acreditava que era possível assim chegar. E a gente confessa que não, nós somos participantes do pecado original, ou seja, aquele pecado que foi de Adão, ele passou para nós. Nós somos culpados igualmente com Adão, mas além dos pecados de Adão, nós somos culpados pelos nossos pecados individuais, dia após dia. Dia após dia pecamos. E aí, irmãos, a gente não precisa de muita teologia para definir isso, não. É só você pensar assim, o que é que eu fiz no dia de hoje? Muitas vezes a gente nem costuma pensar tanto, né? Infelizmente, a gente nem sempre pensa tanto nos pecados que a gente cometeu no dia de hoje. Mas se você parar 5 minutinhos, você vai pensar, opa, fiquei com raiva hoje, de maneira injusta? Fiquei. Não fiquei, mas eu tive preguiça hoje. Não tive raiva nem preguiça, mas eu, não sei, xinguei alguma coisa. Mas xingou com raiva. Fui ingrato, reclamei de alguma coisa. O feijão estava sem sal, eu falei, feijão ruim. Bom, alguma coisa a gente fez. Você pode constatar isso na sua própria vida. Por quê? Porque isso é natural. E a gente, assim, sim, precisamos ficar tristes por causa disso, porque é uma condição miserável que nos encontramos, mas por outro lado, isso não deve levar nos levar a um desespero, falar, meu Deus, eu sou a pessoa mais terrível do mundo, de fato você é. Mas você não precisa ficar pensando assim, eu sou diferente das outras pessoas. Não, todo cristão passa por esse processo. Os pecados que eu cometo no dia de hoje, não foram os mesmos que Eduardo cometeu. Não foram os mesmos que Daniela cometeu, de Cícero, de Beth. Mas todo mundo pecou hoje, provavelmente. Provavelmente não. 100%, certamente todo mundo pecou hoje. Então nós não acreditamos nessa heresia de que nós conseguimos atingir o estado de perfeição. Por isso nós pedimos que Deus nos abençoe. E aí, irmãos, é muito interessante a gente pensar o seguinte. Veja que a oração dominical ela é dividida em duas partes, né, como a gente falou lá nos primeiros estudos. A primeira, os 3 primeiros pedidos, eles fazem referência à vontade de Deus, ao desejo de Deus na terra, independente de nós. Mas a segunda parte, ela faz referência às nossas necessidades. E percebam, as nossas necessidades, elas são diárias. Jesus deixa muito claro isso, apesar de maneira implícita, mas isso fica claro porque ele começa falando o seguinte, dá-nos o pão de cada dia. Nós precisamos do pão de cada dia. Passa um dia sem comer, você consegue? Consegue, mas é ruim. Você não fica forte, você não consegue ficar saudável se você passar um dia inteiro sem comer. Da mesma forma que nós precisamos do pão de cada dia, nós precisamos do perdão de cada dia. E da mesma forma como nós precisamos do perdão de cada dia, nós precisamos que Deus nos livre das tentações todo dia. Porque todos os dias nós precisamos dessas coisas. Necessidades físicas, materiais, preciso de pão, mas necessidades espirituais também. Preciso de perdão, preciso de ajuda nas tentações. Então, quando nós oramos dessa forma, perdoa-nos as nossas dívidas, nós estamos falando, Senhor, eu sou co-participante do pecado original de Adão, mas eu também pequei hoje. Eu também cometi pecados, eu cometi afrontas a ti hoje. E por isso eu preciso do teu perdão. Pode falar. É interessante essa relação que você fez com a última petição, né? Porque assim como o pão é diário, o perdão também deve ser diário, né? O mesmo se aplica à questão do aspecto pessoal e coletivo. Assim como o pão é nosso, nós devemos pedir pelo nosso pão, mas também esse pão não é só meu, é nosso. O perdão também. É por isso que existem orações onde nós pedimos perdão pelo nosso pecado pessoal, mas também orações que nós pedimos perdão pelo pecado da igreja, do povo de Deus. Por exemplo, no culto, no momento de contrição, né? Naquele momento eu não estou pedindo perdão pelos meus pecados. Por isso que nos perdoe, né? Tenha misericórdia de nós. A oração é no plural, né? Tem essa continuidade aí. Bem pontuado também, né? Porque essa primeira parte que o Eduardo falou, né? De que o perdão ele é diário. Eu trouxe uma citação de William Hendrickson, que vai deixar isso um pouco mais claro, pelo menos espero que sim. E de fato, a gente pede perdão pelos pecados de hoje. Amanhã eu vou pecar de novo, eu vou pedir perdão de novo. Mas eu não peço pecado mais pelos pecados de ontem. Por quê? Porque Deus já me perdoou. Aquilo já está no passado, já está lançado no mar do esquecimento. Agora, hoje de hoje eu preciso chegar diante de Deus. E sobre essa outra questão, nós pedimos perdão de maneira comunitária também. Isso é um aspecto muito importante.
Porque a vida cristã é vivida de maneira comunitária. Eu peço pão para o meu próximo também, eu peço perdão para o meu próximo também. Por quê? Porque acima de tudo nós odiamos o pecado. E irmãos, é interessante essa questão, por quê? Porque a gente não tem muito essa ideia hoje, mas é uma ideia muito bíblica, né? De que quando a igreja peca, quando a minha congregação peca, de alguma forma eu faço parte daquele pecado. Eu sou punido por aquele pecado também. Eu sou de alguma forma responsável por aquele pecado também. Ah, mas eu nem sequer tenho contato com aquela pessoa. Exatamente. Se você tivesse contato, você podia ter evitado. Ah, mas eu tenho contato, eu falei para ela, ela pecou. Tudo bem, você podia ter orado mais, enfim, alguma questão ali você tem. Você faz parte daquele pecado também. A gente vê muito isso quando algum irmão é disciplinado, né? Sim. Ao invés da gente chorar com ele, se entristecer com a situação dele e clamar a Deus pelo perdão dele, né? Sentir a dor do irmão. Às vezes a gente joga o cara fora. Vai lá. Né? Se não fizesse parte do corpo, né? Exatamente, isso é muito importante. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados e nós pedimos perdão pelos pecados dos outros também. Por quê? Porque eles são irmãos nossos, são participantes da mesma comunhão nossa, eles fazem parte do povo de Deus e nós sentimos pelos pecados deles também. E aí, irmãos, só para deixar muito claro essa questão de que o perdão ele é diário, ele é comunitário, nós temos esses dois versículos aqui. Eu vou pedir para o primeiro Cícero fazer a leitura e o segundo eu vou pedir para a Daniela fazer a leitura. Não sei se Cícero consegue ver daqui, tá pequeno, né? Eu dou um zoom. É Êxodo 29:38. E eu? O outro é João 13:10. Olha aí, deu um zoom. Pronto. Isto você faz um altar, 2 cordeiros e um ano, cada dia, continuamente. Então percebe, irmãos, que essa doutrina do pecado ser cometido diariamente, ela já vem lá do Antigo Testamento. Quando Moisés estabeleceu a religião oficial, aquela religião assim, escrita em pedra, a religião de Deus, você vê que ele fala o seguinte, olha, você vai levar para o altar todos os dias um cordeiro. Todos os dias você vai levar cordeiros para o altar, por quê? Porque todos os dias a nação peca. Todos os dias a nação tem que prestar contas diante de Deus, por causa dos seus pecados. Por quê? Porque todos os dias vocês pecam. Agora, João capítulo 13, versículo 10. Isso é um pouquinho mais implícito, mas vamos tentar esclarecer aqui. Declarou Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pronto, até aí. Era só a primeira parte do versículo mesmo, que eu queria enfatizar. Mas perceba, o que tem a ver esse versículo com a questão do perdão diário? É uma dúvida que pode surgir na cabeça de vocês, o seguinte, se Jesus já me perdoou, se lá em Hebreus, o autor de Hebreus vai falar que Jesus morreu de uma vez por todas pelos nossos pecados, então não preciso pedir perdão pelos meus pecados diários. Sim e não. Tem uma certa verdade nisso, mas ela não é completamente verdade. Primeiro, por que é que nós pedimos perdão pelos nossos pecados diariamente? Porque Deus ordena isso. Essa é a resposta mais curta e direta. Deus ordena que a gente chegue diante dele e confesse os nossos pecados. Você pode falar, Daniel? E também, porque Deus nos perdoou todo dia, a gente também vai a fato pecar para pecar. Exato. Né? A gente tem que evitar, né? Exato. A gente peca todo dia primeiro. Peca todo dia, a gente pede perdão todo dia. Não porque Deus ele não perdoa. Se eu não orar pedindo perdão naquele dia, Deus ele não vai me perdoar. Não, ele vai perdoar. Ele perdoou já em Cristo. Mas é justamente isso. Quando eu chego diante de Deus com os meus pecados, apresentando os pecados, eu chego de maneira arrependida. Eu chego de maneira entristecida, arrependida. Eu falo para Deus, olha, eu sinto por aquele pecado. Eu apresento diante de Deus. E Deus ele me concede esse perdão de maneira diária. Ele vai concedendo diariamente, renovando essa misericórdia. É o que o profeta Jeremias vai falar nas Lamentações. As misericórdias do Senhor, elas renovam-se a cada manhã. Deus ele dá graça suficiente para aquele dia. Se a gente pudesse fazer uma analogia a isso, né? Claro, a graça de Deus ela é infinita, mas é como se ele desse diariamente uma nova graça para a gente. Ele lembra-nos novamente da realidade do perdão. Mas existe essa questão que Jesus fala em João 13, versículo 10. Ele fala o seguinte, olha, vocês todos já estão limpos. Isso aqui é naquela cerimônia de lava-pés, né? Jesus antes de morrer, pouco antes de morrer, ele chega nos seus discípulos, ele começa a lavar o pé de cada discípulo. E aí eles ficam escandalizados e falam, como é que você pode me lavar desse jeito, como um escravo, né? Até Pedro vai falar o seguinte, de maneira nenhuma você vai me lavar aqui, vai lavar meus pés.
E aí Jesus fala o seguinte, olha, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro, ele vai do 8 para 80, né? Ele fala, então me lava todinho aqui, eu quero que você derrame um balde de água na minha cabeça. Enfim, ele vai do 8 para 80. Mas o que é que Jesus quer falar? O seguinte, olha, vocês de fato, vocês já fazem parte dessa graça, vocês já estão limpos. Mas se vocês querem ter parte comigo, vocês precisam dia após dia lavar os seus pés, como se estivessem renovando essa ideia de perdão. Não que o perdão ele seja renovado todo dia, não que Cristo morra todo dia por nós, não. Mas é como se nós estivéssemos de maneira efetiva recebendo esse perdão, lavando os nossos pés novamente. A gente toma banho, mas no outro dia a gente está sujo de novo, né? Na analogia que Jesus faz, é como se a gente tivesse tomado banho, a gente está limpo o corpo inteiro, mas os nossos pés estão sujos, porque a gente está andando. E aí a gente precisa lavar esse pé de novo para que ele fique limpo, limpo, limpo e assim por diante. A gente obtém o perdão de Deus diariamente, mesmo que um dia eu esqueça, obtenho. Mas Deus ele nos instrui a dia após dia chegarmos diante dele para que nós recebamos aquela graça de maneira especial para aquela situação daquele dia. E aí, irmãos? É uma forma até de que a gente erra todo dia. Exato, né? exato. Uma coisa é você esquecer, outra coisa é você não negligenciar. Né? Deus conhece o meu pecado, mas se confessar o seu pecado, né? Exato. Exatamente. E, irmãos, é interessante, não é exatamente a mesma situação, mas é interessante que Deus ele sempre castigou aqueles pecados que são propositalmente ocultos. Propositalmente que eu digo, por você deliberadamente não querer confessar, ou até mesmo por você negligenciar. Por exemplo, quem é que lembra? Acho que é Acã, né? Acã. Acã lá na congregação de Israel. Deus ele fala, olha, existe um pecador entre vocês. E aí ninguém fala nada, todo mundo se fazendo desentendido. E aí Deus ele vai chegando de pouquinho em pouquinho. Ele chega na tribo, ele chega na família, ele chega em Acã e aí ele une aquela família, aquela casa. Por quê? Porque Acã ele deliberadamente ele não quis pedir perdão a Deus. Ora, o perdão estava disponível, o perdão, Deus ele é misericordioso, mas Acã naquele momento ele não quis se chegar diante de Deus, e por isso Deus puniu. Muitas vezes Deus ele pode nos punir por causa da nossa negligência em pedir o perdão, por causa da nossa negligência em reconhecer que diariamente nós precisamos pedir o perdão de Deus. Ele pode nos punir, ele pode fazer coisas que nos lembrem, nos faça relembrar que precisamos dele. Qual é o maior exemplo, antes de passar para o lado, qual é o maior exemplo disso? Davi, ele falou aqui, ó, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram dia após dia, porque a sua mão pesava sobre mim. É como se Deus estivesse acuando Davi. Davi ele não estava querendo falar dos seus pecados, ele estava ali querendo ficar tranquilo, consciência tranquilo, como se conseguisse, né? E aí Deus ele estivesse pressionando ele contra a parede. Adoeceu ele, fez com que ele passasse algumas situações difíceis, e aí no momento certo, Davi falou, não, eu entendi que eu preciso reconhecer a minha culpa diante de Deus. Pode falar, Deus. Realmente, quando a gente tem pecados que não são confessados, a gente percebe isso na pele, né? Mas também tem uma questão que às vezes a gente não percebe, né? Como o pastor estava pregando recentemente, acho que foi no Salmo 9 ou no Salmo 10, falando sobre como muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e pensamos assim, Deus não está me castigando, não está acontecendo nada comigo, né? Então, não estou fazendo nada de errado. Mas não é evidência de que Deus não tenha pecado, de que não precisa se arrepender. O caso de Acã mesmo, a gente viu aí um processo, né? Foi sorteando, né? Tribo, família, depois a casa. Exato. Mas uma hora o castigo vem, né? Isso é uma crença particular, não estou colocando em pedra aqui não. Mas eu acredito que existe uma situação assim. Você peca, Deus ele vai incomodar a sua consciência, ele vai trazer alguma dificuldade para que você lembre. Agora, chega um momento que é o que o Eduardo falou. Deus ele não está nem sequer castigando. Quando Deus não está castigando você, aí é muito pior. Aí é para você temer muito mais. Porque o que é que a Bíblia fala? Que Deus ele pune aqueles que ele ama. Aqueles a quem ele tem o desejo de fazer retornar aos caminhos certos. Agora, quando você está pecando, você pode não estar percebendo. Se você não está percebendo o pecado na sua vida, se no dia a dia você chega, de noite, não ora pedindo perdão dos seus pecados, porque você não lembra de nenhum pecado, irmãos, e você não sente nada, não acontece nada na sua vida, aí você tem que ligar um alerta. Opa! Rever a salvação mesmo. Assim. Rever a salvação. Opa! Eu estou aqui nessa situação, não está acontecendo nada demais, minha vida está do mesmo jeito, significa que Deus pode estar indiferente em relação a mim.
E se Deus está indiferente em relação a você, é a pior coisa, é o que Romanos vai falar, né? Como se Deus tivesse entregado a você a sua própria maldade, a sua própria iniquidade. É como se Deus deixasse você como um caminhão sem freio numa ladeira. Você vai descendo, vai ganhando velocidade, vai achando que está tudo bem, mas chegar lá no final, deu pau ali. Então, essa é a questão. E aí o William Hendrickson, né, o comentário que eu quis trazer dele, foi o seguinte, ó. É verdade que a base do nosso perdão diário foi estabelecida de uma vez por todas por meio da expiação por Cristo. Não é necessário e nem se pode acrescentar nada a isso. Porém, essa purificação total e objetiva precisa de aplicação diária pela simples razão que pecamos todo dia. Um pai pode ter legado uma grande herança ao seu filho. Ela, de forma definitiva, já pertence ao seu filho. Não obstante, isso não significa que o filho não seja permitido retirar do banco toda essa grande soma e gastá-la em uma semana. Com sabedoria, o pai inclui uma estipulação que limita o privilégio de saque a uma quantia generosa cada mês. Assim também, quando uma pessoa recebe a graça da regeneração, isso não significa que ela experimente imediatamente tudo que Cristo mereceu por ela. Em outras palavras, o texto é grande, às vezes dispersa um pouquinho, mas em outras palavras, o que é que Hendrickson está dizendo? De fato, você já tem o perdão de Deus. Isso não significa que você pode negligenciar esse perdão. Isso não significa que, eu não vou pedir perdão hoje porque eu já sou perdoado. Não, é como se Deus ele deu todo esse perdão para você, mas para que você usufruísse dia após dia desse perdão. Você, nesse dia, usufruiu desse perdão. No outro dia, usufruiu desse mesmo perdão. O perdão dos pecados, de maneira geral, já é seu. É como esse exemplo ele traz. A herança que o pai deixa para o filho já está lá na conta. Agora, o filho ele só pode tirar um pouquinho a cada dia. Ele só pode receber um pouquinho a cada dia, o suficiente para que ele tenha as suas demandas cumpridas naquele dia. Da mesma forma, o perdão, eu já tenho tudo, mas eu preciso retirar, digamos assim, esse perdão dia após dia. Todo dia eu preciso renovar esse perdão sobre mim, pedindo pela graça de Cristo. Né? Então, esse é um exemplo que eu achei bem interessante que Hendrickson trouxe. Né? E aí, irmão, seguindo, beleza. Então, eu entendi que eu sou pecador, eu entendi que eu peco todos os dias, eu entendi que eu preciso levar adiante de Deus essas culpas. Mas a segunda coisa que nós reconhecemos nessa petição é o seguinte: Catecismo Maior de Westminster. Pedimos por nós mesmos e por outros, que é o que Eduardo falou, que Deus, da sua livre graça e pela obediência e satisfação adquiridas e aplicadas pela fé, nos absolva da culpa e da punição do pecado, que nos aceite no seu amado, continue o seu favor e graça em nós, perdoe as nossas faltas diárias e nos encha de paz e alegria, dando-nos diariamente mais e mais certeza do perdão. Então, irmãos, o que nós reconhecemos também é que somente Deus ele pode dar o perdão propriamente dito e a paz que advém desse perdão. Aí eu trouxe alguns exemplos, irmãos, que eu acho que vamos deixar bem claro. Antes disso, eu trouxe alguns versículos. Vou piggyback isso, eu já ia ser a próxima, mas Eduardo lê Romanos 5, versículo 19, por favor. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Veja que Romanos 5 está dizendo: pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, mas pela obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Ou seja, só Cristo tem esse mérito de fazer você ser perdoado, porque é só Ele que foi justo na terra. Aí, infelizmente, tem muitas pessoas, não é de praxe, não são todos os católicos, deixa eu fazer esse parênteses, não são todos os católicos que pedem perdão para os santos ou para Maria, o que quer que seja. Muitas vezes pedem intercessão, mas alguns levam-se um pouquinho mais adiante e acabam pedindo perdão de fato por esses santos, e eles não podem perdoar. Por quê? Porque quando nós pecamos, isso é um ato de ofensa direta a Deus. Eu não estou ofendendo Maria, eu não estou ofendendo o Santo Expedito, São João, enfim, qualquer santo aí, eu não estou ofendendo eles, eu estou ofendendo a Deus, porque só Deus é Criador. Porque só Deus é santo e é Criador. Eu vivo para Deus, eu não vivo para qualquer santo, eu não vivo para Eduardo, eu não vivo nem para minha esposa, eu não vivo para ela. Claro, eu posso cometer pecados contra os outros, mas até os pecados que eu cometo contra os outros, eles são pecados também direto contra Deus, porque eu vivo para Ele. Eu devo obediência a Ele. Então, só Ele pode me perdoar. E Ele fez isso através de Cristo. Só em Cristo eu obtenho esse perdão, porque foi assim que Deus estabeleceu. Deus ele foi o maior culpado, o maior ofendido, e Deus foi aquele que providenciou também o meio de justificação, em Cristo Jesus. Eu vou ler os versículos 24 e 25 do capítulo 3 de Romanos, que diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus,
a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, isso reitera o que foi dito lá em cima. Deus mesmo estabeleceu um método de justiça, que foi a propiciação feita pelo sangue de Jesus Cristo. E aí, por fim, eu vou pedir para Cícero ler Atos capítulo 13, versículo 39. Por meio dele, todo que crê é justificado em todas as coisas, das quais foi, se não pudesse ser justificado pela lei de Moisés. Deixa eu ver se eu trouxe mais algum versículo. Trouxe. Eu sei, eu pedi para Daniela, mas antes de Daniela ler, vê só. Capítulo 13 de Atos, o que é que ele está falando? Olha, vocês não puderam ser justificados e sair na lei de Moisés. O que em outras palavras ele está falando? Ó, nenhuma outra religião pode santificar vocês. Nenhuma outra religião pode conferir perdão de pecados para vocês. É só a religião que Deus estabeleceu, que foi a do seu filho. Somente nela você pode ter perdão. Não existe nenhum outro método. Daniela pode ler? Quatro dele. Pode aumentar. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. E a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Isso aí. A visão tá boa ainda, né? Mas Mas tá quase, né? Tá no minuto. não chama muito bem não. Mas perceba. Então, beleza. Só Deus pode justificar. Mas, além de só Deus poder justificar, só Ele pode conferir o quê? Paz. Só Deus pode derramar paz no nosso coração. Não tem outra alternativa. E aí, sim, agora que eu queria trazer um ponto interessante. Veja, você certamente já ouviu coisas semelhantes a essas frases aqui, ó. Você precisa aprender a se perdoar. Né? Quando você está ali numa bad vibes ali, né? Você fez alguma coisa errada, sei lá, você traiu a sua mulher, você, enfim, fez alguma coisa errada com seu amigo, o que quer que seja. Aí chega aquele cara mais good vibes ali e fala assim, você tem que aprender a se perdoar, você tem que obter essa paz aí no coração, você precisa tirar esse sentimento ruim do seu coração. Objeção a isso, Romanos 15, 13, pode ler, Eduardo. Tá escrito aí? Romanos 15, 13. Não tá não. Tem. Essa aí. Pedi só pra ver. Se inscreve não quer mais abrir a Bíblia. Romanos 15, Beleza. 13, né? Isso. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Pronto, esse texto que o Eduardo leu, ele está muito semelhante ao texto que Daniela leu agora há pouco. Deus é quem confere essa paz. Eu não consigo me perdoar a mim mesmo porque é Deus quem me dá essa paz. Eu não consigo ficar bem comigo mesmo, porque eu quero ficar bem comigo mesmo. Eu posso até esquecer. Posso ler outra aqui? Pode, claro. Colossenses 1:20 também fala sobre isso. Sim. Deixa eu só... E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por intermédio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu. A paz da reconciliação, né, com Deus. Exatamente. Você, por si só, não consegue obter essa paz. Você pode esquecer. Você pode, assim, tentar esquecer, mas uma hora isso vai incomodar você. Você não vai falar assim, de uma vez por todas eu estou livre dessa culpa. Eu não penso mais isso com remorso, não penso mais isso com algum pesado, não. Você pode esquecer, pode endurecer, pode deixar lá para trás, mas a paz, de fato, aquele sentimento de, não, tudo bem, já está tudo certo, não tem nenhum problema mais. Isso foi resolvido. Só Deus pode dar essa paz. Outro que você pode ouvir muito também. Faça alguma coisa para você se sentir melhor consigo mesmo. Faça uma boa ação para você se sentir melhor consigo mesmo. Essa que eu botei porque eu assisti um seriado, estava assistindo depois de uma pausa, que é Malcolm in the Middle. Eu já falei dessa série com Eduardo. É uma série lá de uns adolescentes fazendo presepada. E o ator principal, né, o personagem principal, que é o Malcolm, teve um episódio lá que ele fez alguma bobagem, assim, uma coisa bem ruim mesmo. Bem que sem querer, assim, ele foi presepado de propósito, né? Mas aí os efeitos foram piores do que ele achava, né? E aí ele passa o episódio todinho querendo encontrar alguma forma de compensar aquela presepada que ele fez. Equilibrar. Assim, eu fiz uma coisa muito ruim, eu vou fazer uma coisa muito boa agora para ficar em paz comigo mesmo, né? Por quê? Porque senão eu sou uma pessoa ruim. Isso não existe também. Objeção para isso, Isaías 64:6. Eu não vou pedir para os irmãos lerem, isso aqui é um texto bem conhecido, né?
que Isaías vai falar o seguinte: olha, as suas melhores obras são como trapos de imundícia diante de Deus. Você não consegue tampar uma ferida que está sangrando com um remendo qualquer, um esparadrapo. E na verdade Isaías vai até além, ele fala o seguinte: se você quiser fazer isso, o que você está colocando nessa atadura ali é como um trapo de imundícia. Até é constrangedor falar isso, mas a ideia que Isaías usa ali é como se fosse um absorvente sujo. A ideia é essa. Assim, você vai piorar a situação. Você não consegue fazer, porque você não consegue tapar imundícia com imundícia. As suas melhores obras são como imundícia diante de Deus. Você não consegue equilibrar a balança. E é impressionante como isso tem a ver com todos nós aqui, né? Uhum. Quantas vezes a gente comete um pecado, meu Deus, é só pedir perdão, é só se arrepender. Estou dizendo que se arrepender é fácil, né? Sim. É doloroso, é humilhante muitas vezes, mas assim, é só confessar e pedir perdão. Mas às vezes a gente fica querendo fazer outras coisas para Deus. Sim, Como se Deus fosse esquecer daquilo, porque agora eu fiz algo muito bom. A gente acontece isso na prática, né? Exato. Quer fazer boas obras para compensar o pecado que a gente cometeu. Não é isso, cara. Exatamente. A gente não consegue compensar. Quem conseguiu compensar foi Cristo. Pronto, a gente precisa ter fé Com obras, nele. somente Cristo. Com obras, exato, somente Cristo. A gente precisa se ajoelhar diante dele e pedir perdão e falar: olha, Senhor, eu quero viver agora em novidade de vida. Não para compensar, mas porque eu não quero fazer mais essas coisas porque eu sei que ofendem ao Senhor. Então, esse é um ponto. E o terceiro, para o final, é o seguinte: busque a paz em alguma religião. Essa aí é muito comum também, né? O pessoal fala assim: todos os caminhos levam a Deus. O importante é que você está na igreja. Vá para a igreja porque você vai, enfim, conseguir viver bem. Até quando algum amigo nosso, digamos, ele começa a se envolver naqueles EJC de igreja católica, até de igreja protestante mesmo, ou enfim, vai para alguma religião um pouco mais alternativa aí, né? Mas começa a ser aquela boa pessoa, aquela pessoa tranquila, né? Paz de espírito, assim, bem de boa. Aí fala: não, essa pessoa é muito espirituosa, essa pessoa é muito legal, o que importa é muito de boa. Isso é muito comum, irmãos, veja. É muito comum em relação aos católicos nominais e em relação a nós. Aqueles católicos que não são tão praticantes, né? Aí, sei lá, o filho dele, um católico aí desse que vai para a igreja só domingo no mês, aí o filho dele vira protestante. Aí ele, assim, veja, ele defende uma doutrina que é totalmente diferente da nossa. Na religião deles, aquele filho que vai para uma igreja protestante, ele está condenado. Os católicos, eles não enxergam dessa forma. Mas aí esse católico assim, que é mais de boa, que é mais nominal do que praticante, ele fala o seguinte: não, tá bom, ele tá ali andando certinho, então tá bom, então o que importa... Deus é um só. O Deus é um só. E veja, irmãos, não é, isso também não consegue nos perdoar dos pecados. Qual a objeção a isso? João 14,16, muito conhecido também. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você está procurando em algum lugar, perder tempo. Você pode ficar de boa, pode ficar assim, um pouquinho mais tranquilo, não com aquela paz de espírito que Deus nos dá, mas pode, enfim, manifestar alguma coisa nesse sentido. Mas no final das contas, você não está perdoado, você não está em verdadeira paz consigo mesmo. Porque Deus, ele não confere paz nessas outras religiões. Deus, ele pode cegar você. Deus, ele pode fazer com que você entenda que está no caminho certo sem você estar, mas paz de espírito você não vai obter se não for em Cristo. Então essas três objeções aí, elas estão muito relacionadas a essa petição. Por quê? Porque aqui a gente reconhece que só Deus, ele pode nos perdoar os pecados, irmãos. E aí, é justamente isso que eu falei, né, no slide anterior, né, que somente Deus pode perdoar os pecados porque somente Ele é santo e criador ao mesmo tempo. Ele é absolutamente santo e Ele é o nosso Criador. Nós vivemos para Ele, nós nos devotamos a Ele. Então só Ele pode perdoar os pecados e conferir paz de espírito verdadeiro. E aí, para finalizar, caminhando aí para o final, tem a parte 3, que nós temos o dever de perdoar uns aos outros. E aí, o Catecismo Maior de Westminster, pergunta 194, termina o seguinte: ele fala: o que temos mais coragem de pedir, ou seja, esse perdão que ele fala, né, nós temos mais coragem de pedir e somos mais animados a esperar quando temos este testemunho em nós, de que o coração perdoamos as ofensas uns dos outros. A gente, veja, vocês não leram errado, vocês não ouviram errado. O Catecismo, ele fala que nós temos mais confiança em pedir o perdão de Deus quando nós já temos isso na nossa vida. Então você está se contradizendo. Então você está dizendo que o perdão ele é obtido por obras. Não é. Mas veja o que a Bíblia fala. Essa figura aqui lembra alguma coisa? Acho que de cabeça não vai remeter nada. O credor incompassível. O credor incompassível. Incompassível.
veja, os irmãos lembram a história. Eu vou botar aqui a referência do texto, mas não precisa abrir, porque os irmãos lembram muito bem a história. Qual é a história? Basicamente, o cara lá estava devendo milhares, milhões de reais ali por rei, e aí o cara não pagava, dava desculpa, dava calote. Chegou um determinado momento que aquele rei falou o seguinte, deixa pra lá, não precisa pagar mais não. E aí o cara fala, meu Deus, muito obrigado, se ajoelha e beija a mão dele e deve falar assim, deixa eu lavar os pratos aí pra você, não sei, enfim. Mas ele perdoava, né? E aí? Ele ficou feliz da vida. Agora quando chegou pro amigo dele, o amigo dele devia, sei lá, 5 reais pra ele. 5 reais pra ele devia. Aí o cara fala assim, você vai me pagar sim, senão eu vou mandar você pra prisão, sei lá o que, sei lá o que. E aí o texto diz, né, na parábola de Jesus, ele vai comentar o seguinte, aquelas pessoas que estavam ao redor, elas viram isso e elas ficaram tristes. Por quê? Provavelmente porque ela conhecia o histórico daquele cara, eles sabiam que aquele cara era um devedor. Mas, veja, eles olham para uma pessoa que está devendo muito menos e aí ele não manifesta esse mesmo perdão. E aí, irmãos, isso é um ponto interessante. Veja, quando nós pedimos que Deus nos perdoe da mesma forma que nós perdoamos os nossos devedores, não é que a gente quer dizer que nós nos colocamos como um parâmetro de justiça. A gente não está falando isso. A gente não está falando o seguinte, Deus, perdoa porque eu estou perdoando o povo. Então o Senhor está me devendo um perdão. Na reivindicação. Exato, não é uma reivindicação. Mas o que a gente está fazendo? A gente está falando o seguinte, é bem verdade que a dureza de coração, ela não é compatível com a fé salvadora. Então a gente não pode clamar pelo perdão de Deus se nós mesmos não agimos de igual forma. Por quê, irmãos? Pelo segundo ponto aqui que eu comentei. Porque se a gente parar para pensar, é muito contrastante, é muito difícil você ver uma pessoa que ela conhece o perdão de Deus e ao mesmo tempo ela não oferece esse perdão de Deus. Veja, irmão, novamente, por isso que eu acho essa parábola de Jesus ela é fantástica. Porque veja, se você sabe qual é a dificuldade, a dor de você dever milhões de reais para uma pessoa, você sabe que é essa dor. Uma pessoa que deve, irmãos, que deve muito, eu espero que não seja a situação de ninguém aqui, mas uma pessoa que deve muito, ela não consegue dormir em paz, não. Ela não consegue. Ela fica matutando assim, falando, meu Deus, o que é que eu vou fazer amanhã? Como é que eu vou pagar essa pessoa? E já tem fulano que está me cobrando também, tá o outro ali me cobrando, e eu não sei como eu vou fazer. Porque se eu pagar essas pessoas, eu não vou conseguir comer. Veja, a pessoa sente na pele o que é isso. Veja, não tem como você sentir isso, você não se compadecer de uma pessoa próxima que está passando por uma situação muito menor em relação a você. Você não é compatível. Então, se você reconhece profundamente que você é pecador, você tem esse senso de dívida com Deus que não vai fazer com que você fique torcendo o nariz por questões muito menores. Esse é um argumento que Paulo usa com Filemão, né? Sim, exato. Eu estou lhe pedindo isso aqui para não precisar de dizer que é você quem deve. Exato. Assim como você foi perdoado dos seus pecados, por uma dívida muito maior, eu estou intercedendo agora, quando ele intercede em favor de Onésimo. Sim, exatamente. Irmãos, veja só, vamos colocar uma situação bem hipotética aqui. Fulano mentiu para mim. O meu irmão lá da igreja, um cara que eu admirava só, e ele mentiu, ele fez uma coisa muito errada comigo. Olha, eu não quero mais saber dele, eu não quero perdoar. Para para pensar o que você fez contra Deus. O que você faz contra Deus. A sua dívida em relação a Deus. E veja, Deus ele perdoou isso. E olha que Deus é assim, infinitamente mais importante que você, né? Infinitamente. Só para começar, né? Por isso que Paulo vai dizer que o amor de Cristo nos constrange. Porque é isso mesmo, é para constranger mesmo. Pô, como é que eu vou ficar de picuinha com uma pessoa que pecou? Tudo bem, pecou, mas passou já. Deus é a testemunha, Deus é o nosso juiz. Se tiver alguma coisa de errado, que Deus puna essa pessoa. Mas eu, particularmente, eu vou reivindicar alguma coisa. Se eu já sou o maior devedor da praça, não tem condição, não tem condição. Por isso que eu acho que essa parábola de Jesus Cristo é muito boa, é muito boa. Porque o cara sabe na pele que é dever e parece que ele se esquece de tudo e por ganância, por egoísmo, por qualquer coisa que seja, ele se esquece e vai cobrar de maneira muito pior a uma pessoa que está devendo muito menos. Deus é tão bom, né? Que deu seu único filho. Exatamente. Morresse por um monte de desgraça ruim. Exatamente. Mas é isso mesmo. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. É como evidência, como tu falou da outra vez, né? No último ponto, né? Assim como
a pessoa deve questionar se ela é salva ou não. Aham. Se o pecado não perturba ela, não deixa ela Sim. incomodada, o mesmo se aplica à questão do perdão. Se uma pessoa não é perdoadora, é certo que é verdade que a gente às vezes resiste, né? Aham. Mas se a pessoa não é perdoadora de forma nenhuma, É. isso é uma evidência muito forte de que ela não é salva. Não Exato. importa se ela está na igreja, se ela é batizada, Não. se ela é membro. Exatamente, ela não conhece esse Deus, ela não conhece. E é por isso, pegando esse gancho aí que o Eduardo falou, que eu acho o Catecismo de Heidelberg muito bom assim, nessa questão, muito preciso. Veja, é implícito, mas é muito bonito, quando você percebe. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Quer dizer, por causa do sangue de Cristo, não cobres de nós, miseráveis pecadores que somos, nossas transgressões, nem o mal que há em nós. Como? Assim como a tua graça em nós faz que tenhamos o firme propósito de perdoar o nosso próximo de todo o coração. Em outras palavras, o Catecismo de Heidelberg ele vai deixar implícito nessa última frase aqui, o seguinte, nós apelamos pelo perdão ao mesmo Deus que nos capacita a perdoar. A gente fala o seguinte, olha Senhor, a tua natureza é perdoar, e essa natureza ela já é vista na minha vida. Na minha vida eu consigo perceber isso, então eu quero apelar para essa mesma natureza. Assim como o Senhor me faz perdoar as outras pessoas, eu quero que o Senhor me perdoe também. É como se ele estivesse falando o seguinte, olha, a evidência do perdão, da sua natureza, o seu Espírito vivendo em mim, é que me habilita a pedir o mesmo perdão ao Senhor, porque eu conheço a tua natureza. Eu sei que o Senhor é perdoador, eu sei que o Senhor é misericordioso. Por quê? Se não fosse o Senhor agindo em mim, eu não fazia isso pelas outras pessoas. Eu não faria isso. Então, por essa mesma graça, por essa mesma misericórdia, eu peço que o Senhor me perdoe. Então, a gente apela, quando a gente fala o seguinte, assim como nós perdoamos os nossos pecadores, a gente apela para a natureza de Deus, a natureza perdoadora de Deus. O Senhor já perdoa outras pessoas através de mim. Então, me perdoe também. Então, me tire também as dívidas, né? E aí, Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13, ele fala isso de maneira muito clara e muito bonita. Ele fala assim, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Deus efetua em vós o querer e o realizar. Se Deus ele faz com que você perdoe as outras pessoas, então você pode clamar por esse mesmo Deus para que ele perdoe você. Você pode ter confiança. Veja que isso não é mérito. Veja que isso não estou falando assim, Deus, olha, eu perdoo, então o Senhor tem que me perdoar. Não, pelo contrário. O Senhor perdoa através de mim, então eu quero que o Senhor me perdoe também. É basicamente isso que a gente está falando aqui. Então acabou, mas um ponto importante, irmãos, só para finalizar esse estudo, bem em cima da hora, inclusive, é o seguinte: tudo bem, a gente não apela para obras. Eu não estou falando isso aqui. Mas por um lado sim, irmãos, por um lado. Veja, até Caio comentou isso no último estudo lá no domingo, da escola dominical, e eu achei muito interessante. Veja, houve uma época que esse debate foi importante, mas quando a gente fala hoje sobre aquela questão assim, de fé e obras, os protestantes eles falam assim, a salvação é pela fé, e é somente a fé, e não sei o que. Os católicos falam, não, é pela obra, e é somente, e é pelas obras. Como é que você vai ser salvo se você não exibe obras? Muitas vezes isso é uma discussão irrelevante, uma discussão que anda em círculos. Por quê? Porque é o que Tiago fala, você tem fé, mas você tem que exibir essa fé por obras. De alguma forma, e entenda, irmãos, eu não estou falando, entenda como eu estou falando, não estou falando que é por mérito, mas eu estou falando que a salvação é por obras, é também por isso que Jesus fala, olha, esforçai-vos por entrar no reino de Deus, a porta para o reino de Deus é estreita, isso se esforça, efetua, desenvolver a vossa salvação. A salvação, de certa forma, é por obras também, por quê? Porque essa fé ela se manifesta através de obras. É o que Eduardo falou. Se você não vê na sua vida evidências de perdão para outras pessoas, se você não vê um cômodo por pecado, se você não vê quaisquer evidências da salvação, quaisquer obras que atestem que você é uma pessoa salva, você tem que questionar mesmo a sua salvação. Porque no final das contas, Apocalipse é muito claro. Lá nos últimos capítulos de Apocalipse é muito claro o que ele fala. Ele fala, olha, no último dia, Deus ele vai vir para julgar as obras das pessoas. Ele vai vir para julgar as obras. Você não vai chegar diante de Deus e falar o seguinte, olha Senhor, eu tive fé. Tá, mas mostra como essa fé se manifestou. Você perdoou fulano aí, não perdoei não. Ah, mas tudo bem, você ajudou os pobres? Eita, não ajudei.
Ah, você pelo menos foi um bom marido, pelo menos isso foi feito, eu não fui muito não. Como é que tu tem fé, meu filho? Jesus disse isso no sermão profético. Né? Exato, exatamente. Todas as obras são feitas a ele. Exato, ele fala no sermão profético, não sei se é no sermão profético, mas acho que olha, muitos naqueles dias vão chegar diante de mim e falar assim, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, e eu vou falar para vocês, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. As suas obras, elas são más, elas não atestam de mim. Vocês podem falar que fizeram obras no meu nome, mas as suas obras, elas não manifestam misericórdia verdadeira, elas não manifestam fé verdadeira. Então, por que é que Jesus ele termina o Pai Nosso falando assim, porque se vocês perdoarem, porque se vocês perdoarem os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se vocês não perdoarem, tampouco o vosso Pai vos perdoará as suas ofensas. Jesus ele termina o sermão dessa forma porque é sim dessa forma. Se você não perdoar, você não pode reivindicar o perdão, porque você não conhece a natureza perdoadora de Deus. Você não conhece esse Deus. Deus ele não habita em você. Agora, se você perdoa, é porque Deus habita em você, porque você naturalmente não tem essa capacidade. Então, por isso você clama a Ele, falando, Senhor, me perdoa, assim como eu perdoo os meus devedores. Por quê? Porque é o Senhor que faz com que eu perdoe as pessoas. E se eu sei que o Senhor perdoa as outras pessoas através de mim, eu quero que o Senhor me perdoe também, porque eu sou um filho teu. Então, irmãos, é isso que nós, com essa petição, nós lembremos de confessar os nossos pecados dia após dia, de perdoar os nossos irmãos, de entender que Deus é quem nos perdoa efetivamente e clamar e ficar em paz mesmo. Jesus morreu de uma vez por todas pelos nossos pecados. Jesus deu perdão por nós. Então, se eu pedir perdão aos pecados, quando chegar em casa, antes de dormir, falar assim, eu me perdoo pelos meus pecados e, de preferência, dê nome a esses pecados. Hoje eu fiz isso aqui. Pode ficar tranquilo, pode dormir com consciência tranquila, porque Deus certamente te perdoa. Amém?